Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu conversei nesta terça-feira com uma pessoa muito importante no Flamengo, peixe grande, que esmiuçou algumas questões financeiras de uma nova era que está começando no Flamengo, que é a era da monetização, finalmente, do Maracanã. E aí existem meandros, né, muito complicados nessa história, e eu vou trazer essa conta para você. Eu peço até licença, porque eu conversei com essa pessoa pelo WhatsApp, e abri o computador aqui ao lado e vou mostrar para você a conta que essa pessoa me passou para que o Maracanã turbine de vez o faturamento do Flamengo nos próximos anos, tá? Assim, só trocando em miúdos, já não é 100% da história que fica com o Flamengo, tá? Vamos lá, eu vou olhar aqui para o lado e vou trazendo tudo para vocês. É o seguinte, se o Maracanã der lucro, palavras dessa pessoa, 65% dos dividendos são no Flamengo, tá? Se o Maracanã der lucro, 65% dessa parte vai ao Flamengo. Se todos os 60 milhões forem lucro, 60 milhões de reais, aqui a gente já tem um valor quantificado, você tira os impostos, 20%, restando 48 milhões de reais. E aí, 35 milhões, aí você tira desses 48 aquele percentual de 65%, de 48 milhões, 35 milhões serão do Flamengo. Ou seja, o faturamento do Flamengo será turbinado em pelo menos 35 milhões de reais, de acordo com a conta que essa pessoa me falou, tá? E ela até usou uma expressão muito inteligente aqui, né? Você não dá leite, vaca não dá leite, melhor dizendo, você precisa tirá-lo. Ou seja, se o Flamengo assistisse apenas ao Maracanã, né, e pagasse lá as contas, aquela coisa toda, nada ia acontecer, né? Então é o seguinte, o Flamengo lança um plano de monetização no mais alto grau do Maracanã, o que resulta em muita grana para os cofres do clube. Espero que tenha ficado claro para você. Eu vou repetir, tá? Só para você entender essa conta. Vamos lá. Se o Maracanã der lucro, 65% dos dividendos vão para o Flamengo. 65%. Por exemplo, se for 60 milhões de lucro, tá? Você tira os impostos, 20%. Isso vai dar 48 milhões. E desses 48 milhões, você tira 65%. Você pega 65% de lá, o que dá 35 milhões de reais livrinhos na história do Flamengo, tá? Essa é só a questão da monetização do estádio, tá? Então é o seguinte, galera, repito aqui o que eu falei em outros vídeos, todo mundo que torce para o Flamengo é favorável, claro, à construção de um estádio, né? O próprio presidente VAP é favorável a isso, tá? Até ele falou isso na campanha, né? Não ia mudar de ideia de uma história de uma hora para outra. Só que o estádio do jeito como ele foi, eu não diria nem concebido, mas vendido na reta final da gestão Rodolfo Landim, era de que ele seria inaugurado em 15 de novembro de 2029, e isso não vai acontecer de forma nenhuma. Se começasse a construir hoje o estádio do Flamengo, isso não ia acontecer. Esse estádio não ficaria pronto em 15 de novembro de 2029. Tá? Fato, já trouxemos aqui a observação, informação, aliás, trazida pelo Fabrício Kika, sobre a questão da descontaminação do solo. Só esse processo levaria 2 anos, tá? Então, assim, precisaria, se isso começasse hoje, o solo só estaria habilitado a ter uma construção ali, né? E não é qualquer obra, é um estádio de futebol, em meados, né, agosto de 2027, tá? Para você ver, assim, como não é uma operação simples, entendeu? Tudo claro por aí? Então, eu explico por aqui, né, mais ou menos como funciona essa história de como o Flamengo vai fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro
com o Maracanã. De resto, é aquela história já que todo mundo já sabe, ou aquelas histórias que saíram em reportagens publicadas na noite desta segunda-feira e também na manhã desta terça-feira, sobre o que o novo Maracanã vai oferecer, né? Inclusive com uma propagação ali de mais barulho, né, da torcida do Flamengo, uma ferramenta tecnológica para isso, ou seja, alto-falantes ali e tal, a ampliação da capacidade do estádio e até a possibilidade de uma abertura de um setor mais popular ali por retirada de cadeiras e tal. Então a capacidade do Maracanã poderia ir para 81 mil pessoas, né? Isso aí, mais ou menos, a grosso modo, cerca de, tá? Talvez não chegue a 81 mil, um pouco menos, um pouco mais, tá? Mas a ideia é essa, tá? Então, assim, a grande questão ali é fazer, como a gente falou essa frase aqui, vaca não dá leite, você precisa tirá-lo, né? É fazer do limão uma limonada. É pegar a estrutura existente do Maracanã e falar, opa, como é que eu vou ganhar mais dinheiro com essa história? E no que isso vai ser revertido? Vamos lá, o Flamengo vai faturar mais, vai obter mais lucro. Para isso existe um desafio, que é tornar a operação do Maracanã lucrativa. E num vídeo anterior, publicado nesta segunda-feira, a gente já mostrou para você como o Maracanã se tornou uma mina de ouro para o Flamengo no lucro dado no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, sem contar o borderô do jogo contra o Mirassol. Aí passou dos 20 milhões de reais, da casa dos 20 milhões de reais, que foi mais do que o Flamengo conseguiu arrecadar com o lucro da operação do Maracanã em todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Então você tem uma história aí de elevação nos ganhos do Flamengo em relação ao estádio do Maracanã, tá? Então, assim, enquanto analisa-se e viabiliza-se um projeto para a construção de um novo estádio, isso não acontece da noite para o dia, gente. Isso não é assim, vamos produzir aqui uma maquete e tal. Não, não, isso é fácil fazer, de certa forma, tá? Você faz isso da noite para o dia, aí sim. Você pega lá uma ferramenta de arquitetura, eu nem me lembro o nome do software, né? E você consegue idealizar um estádio ali, isso não leva muito tempo, inclusive com a tecnologia disponível. Agora, outra coisa é você botar no papel um projeto que esteja de acordo, primeiro, com as condições do terreno e, principalmente, com as condições financeiras do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Então, tem que ser uma operação que não tem impacto, na minha opinião, pelo menos diga o que você pensa a respeito nos comentários aqui embaixo, que não tenha impacto negativo, né, no desempenho esportivo do time de futebol do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.